Após perder tudo, um milionário falido decide adotar uma menina que vivia nas ruas vendendo origamis. A sociedade zombou dele, chamando-o de louco por trocar cifras por uma criança sem teto. Mas o que ninguém esperava era que aquela menina escondia um dom matemático fora do comum. E quando ela sussurrou, "Papai, eu vou salvar sua empresa", o mundo inteiro teve que engolir o riso. Antônio Coelho observava a chuva cair pela janela de seu apartamento de um quarto na Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro. Há 6 meses, contemplava o pôr do sol da cobertura triplex na Vieira Souto, em Ipanema, com vista para o mar. Agora, seu horizonte se resumia a paredes descascadas e ao barulho constante dos arcos da Lapa. O relógio de pulso Patek Philippe, única relíquia de seu passado glorioso que não fora a leilão, marcava 19h30. Daqui a pouco começaria a chover mais forte, segundo a previsão. Não que isso importasse. Nada mais importava. Por quase 3 décadas, Antônio havia construído a Coelho em Vieira Investimentos, uma das mais respeitadas gestoras de fundos do Brasil. Dos pequenos escritórios em Botafogo aos andares inteiros no centro financeiro da cidade, sua trajetória era estudada nas faculdades de economia como exemplo de visão estratégica. O menino que saíra de Resende, interior fluminense, para conquistar o Rio, transformara-se no mago dos mercados, como o chamavam nas reportagens da Exame e Valor Econômico. A queda, no entanto, foi vertiginosa. Durou exatas 6 semanas. Começou com rumores de inconsistências nos balanços, seguidos por uma reportagem devastadora, revelando supostos esquemas de manipulação contábil. Os clientes começaram a retirar seus investimentos em massa. A CVM abriu investigação. A Bovespa suspendeu operações ligadas à empresa. E então veio o golpe final. Paulo Vieira, sócio e amigo de 3 décadas, anunciou sua saída da empresa, levando consigo os principais clientes e a equipe mais qualificada. "Foi você quem me ensinou que nos momentos de crise só sobrevivem os mais ágeis", disse Paulo na última vez que se encontraram, um almoço frio no restaurante do Jockey Club. "Estou apenas aplicando suas lições, meu amigo." Amigo, a palavra agora tinha gosto de fel. Enquanto Paulo assumia o comando da recém-criada Vieira Capital, com sede na Barra da Tijuca, Antônio assistia ao desmoronamento de tudo que construíra. Os processos se acumulavam, os ativos eram congelados, a reputação destruída. Restou-lhe apenas este apartamento alugado, alguns móveis básicos e o silêncio ensurdecedor dos telefones que não tocavam mais. Um trovão ecoou ao longe. Antônio decidiu sair. O confinamento o sufocava. Pegou o guarda-chuva surrado e desceu as escadas. O elevador estava quebrado havia semanas. Na rua, os bares começavam a encher, com a boemia característica da região. Músicos afinavam instrumentos para as rodas de samba. Turistas procuravam a autenticidade carioca entre caipirinhas e petiscos. Antônio caminhou sem rumo, desviando-se de poças e evitando olhar para rostos conhecidos. O Rio era grande, mas o círculo empresarial pequeno demais. Todos sabiam de sua queda, e ele não suportaria olhares de piedade, ou pior, de satisfação maliciosa. Chegou até a Cinelândia, coração cultural da cidade, onde o teatro municipal imponente lhe lembrou das noites de gala que patrocinara. Quantas vezes estivera ali de smoking, com a elite carioca bajulando-o. A chuva engrossou, forçando-o a buscar abrigo sob a marquise de uma loja fechada. Foi quando notou, a poucos metros, uma criança protegida apenas por um guarda-chuva de plástico transparente, sentada sobre uma caixa de papelão virada. À sua frente, uma pequena toalha expunha delicadas figuras de papel dobrado, origamis coloridos de pássaros, flores e figuras geométricas complexas. "Origamis, moço, R$5 cada", a menina disse ao perceber seu olhar. Devia ter uns 8 anos, cabelos cacheados presos em 2 Maria Chiquinhas, pele morena e olhos castanhos intensos, que pareciam guardar segredos antigos. Vestia uma camiseta amarela desbotada do Brasil e shorts jeans, calçando sandálias de plástico. "Não, obrigado", respondeu automaticamente, desviando o olhar. "O senhor parece triste", ela continuou, ignorando a recusa. "Tenho um tsuru especial para dias de chuva. Traz boa sorte."
Antônio voltou a olhá-la intrigado com sua persistência. Pegou um dos origamis, um pássaro azul perfeitamente executado. Foi você quem fez? Sim, senhor. Aprendi nos vídeos da biblioteca. A tia Margarida deixa eu usar o computador depois da escola. Onde estão seus pais? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O rosto da menina adquiriu uma expressão difícil de decifrar. Não era bem tristeza. Parecia mais uma resignação prematura. Minha mãe trabalha em casa de família em Copacabana. Dorme no emprego. Me vê nos domingos quando pode. E seu pai? Nunca conheci. A resposta direta, sem autocomiseração, provocou em Antônio uma incômoda admiração. Enquanto ele se afogava em autopiedade em seu apartamento, esta criança enfrentava o mundo com dignidade. Como você se chama? Perguntou, enquanto abria a carteira. Beatriz. Mas todo mundo me chama de Bia. Quanto custa este pássaro, Bia? R$ 5. Mas para o senhor faço por 4 porque está chovendo e quase ninguém parou hoje. Antônio sorriu pela primeira vez em semanas. A pequena comerciante sabia negociar. Eu pago os 5 e quero aquela flor também. Enquanto a menina embrulhava cuidadosamente os origamis em um pedaço de papel de seda, Antônio notou um caderno escolar aberto ao seu lado, coberto de números e equações que pareciam avançadas demais para uma criança daquela idade. O que você está estudando aí? Bia seguiu seu olhar e encolheu os ombros. Só uns problemas que vi num livro da biblioteca. Gosto de matemática. Antônio pegou o caderno com sua permissão e examinou as anotações. Não eram simples contas de multiplicar ou dividir. Havia derivadas, equações diferenciais e sequências numéricas que lembravam problemas de nível universitário. Você entende isso tudo? É como um quebra-cabeça, ela respondeu, como se fosse óbvio. Os números conversam entre si. Só precisamos escutar o que dizem. Algo na simplicidade daquela explicação tocou Antônio profundamente. Por um momento, lembrou-se de sua própria fascinação juvenil pelos números, antes que eles se transformassem apenas em símbolos de poder e status. Um novo trovão mais próximo fez Beatriz se encolher instintivamente. Começou a guardar seus origamis na mochila gasta. Preciso ir. A tia Margarida não gosta quando chego tarde no abrigo. Abrigo? Sim, o Lar Esperança, ali na Mendiçá. Fico lá enquanto minha mãe não pode me buscar. Antônio olhou para o céu escuro e para a chuva que caía impiedosamente. Você vai andando até lá nessa chuva? É pertinho, só 15 minutos. Sem pensar muito, Antônio fez uma proposta. Estou com fome. Ia procurar um lugar para comer. Você quer me acompanhar? Depois posso te deixar no abrigo. Os olhos da menina brilharam por um instante, mas logo se estreitaram em desconfiança. A tia Margarida diz que não devo aceitar convites de estranhos. Sua tia está certa, mas podemos comer ali mesmo. Apontou para uma lanchonete familiar do outro lado da praça, sempre cheia e bem iluminada, onde todos podem nos ver. Beatriz considerou a proposta, olhando da lanchonete para a chuva forte. Tudo bem. Mas tenho que avisar a tia Margarida que vou me atrasar. Enquanto a menina usava o telefone público para fazer a ligação, Antônio se perguntava o que estava fazendo. Por que se importava com o destino desta criança quando mal conseguia cuidar de si mesmo? Talvez fosse apenas solidão, ou talvez, em meio às ruínas de sua vida, aquela menina representasse algo que há muito perdera. A capacidade de enxergar beleza na simplicidade e possibilidades onde outros viam apenas problemas. Beatriz voltou, anunciando que tia Margarida dera permissão para jantar, desde que estivesse no abrigo até às 9. Caminharam juntos, sob o grande guarda-chuva de Antônio, até a lanchonete, onde ele pediu um hambúrguer completo para cada um. Observou fascinado enquanto Beatriz calculava mentalmente a conta total, incluindo a gorjeta, antes mesmo que o garçom terminasse de anotar o pedido. R$ 73,50 com 10% de gorjeta, ela disse orgulhosa. Como você fez isso tão rápido? Números são fáceis, pessoas é que são complicadas. Respondeu com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Naquele momento, sob a luz fluorescente de uma simples lanchonete na Cinelândia, enquanto a chuva castigava o Rio de Janeiro, Antônio Coelho sentiu algo despertar dentro dele. Não era esperança.
Ainda era cedo demais para isso. Talvez fosse apenas curiosidade. Ou talvez o início de algo que ainda não conseguia nomear. Durante o jantar, Antônio observava Beatriz com crescente fascínio. A menina comia com uma mistura peculiar de voracidade e etiqueta, como quem raramente tem acesso a uma refeição completa, mas foi ensinada a comportar-se à mesa. Entre mordidas, ela falava sobre números, padrões e teoremas com a naturalidade de quem discute o último capítulo de uma novela. "O senhor trabalha com números também?" perguntou Beatriz, limpando um pouco de ketchup do canto da boca. Antônio hesitou antes de responder. Trabalhava, com finanças. E agora? A pergunta direta o pegou desprevenido. Era difícil explicar a uma criança o colapso de uma carreira, a traição, a vergonha pública. "Agora estou reavaliando opções." Beatriz assentiu com uma seriedade quase cômica para sua idade. "Quando um caminho fecha, precisa achar outro. Minha professora diz que é como os problemas de matemática. Sempre tem mais de uma forma de resolver." Antônio sorriu com a simplicidade da analogia. "E você gosta mesmo de matemática, não é?" Os olhos da menina brilharam. "É a única matéria que faz sentido completo. Tem regras claras, não muda conforme o humor das pessoas." Havia algo comovente na maneira como ela valorizava a previsibilidade da matemática. Provavelmente um contraponto à instabilidade de sua vida. "Posso ver seu caderno novamente?" Beatriz passou o caderno surrado, e Antônio examinou as anotações com mais atenção. Não eram apenas exercícios copiados. Havia tentativas de provas originais, abordagens criativas para problemas complexos. Uma página inteira era dedicada a variações da sequência de Fibonacci relacionadas a padrões encontrados na natureza. "Quem te ensinou isso?" "Ninguém. Leio livros na biblioteca e vejo vídeos quando deixam." "Sua escola sabe que você tem esse talento." A menina encolheu os ombros. "A professora Débora diz que sou adiantada, mas na escola pública é difícil. Tem muitos alunos e a maioria ainda está aprendendo frações." Antônio fez algumas contas mentais. Se Beatriz tinha aproximadamente 8 anos, deveria estar no 3º ano do ensino fundamental. No entanto, suas anotações mostravam compreensão de cálculo, teoria dos números e até elementos de teoria dos jogos. Era extraordinário. "Bia, vou te propor um problema", disse, pegando um guardanapo. Escreveu uma equação diferencial simples. "Consegue resolver isso?" A menina olhou para o guardanapo, inclinou a cabeça e, sem usar lápis, respondeu em menos de 20 segundos. "A solução geral é Icumocap si humeracis 3, plus 2, 2, 3 plus 2 na 9. Antônio ficou boquiaberto. Aquela era uma equação de nível universitário, que muitos de seus ex-analistas financeiros resolveriam com calculadora. "Como você fez isso?" "É uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea", explicou como se fosse óbvio. "Primeiro resolvi a parte homogênea, depois usei o método de coeficientes indeterminados para a parte não homogênea. É como montar um quebra-cabeça." Um silêncio se estabeleceu enquanto Antônio tentava processar o que acabara de testemunhar. Esta não era apenas uma criança inteligente. Era um prodígio matemático, o tipo de mente que aparece uma vez a cada geração. "Você mora no abrigo há quanto tempo, Bia?" A expressão da menina se fechou um pouco. "Uns 6 meses desta vez." "Desta vez?" "Às vezes minha mãe consegue alugar um quartinho para nós, mas quando o dinheiro acaba, eu volto para o abrigo." Ela disse isso sem autopiedade, como quem relata a previsão do tempo. Antônio sentiu um nó na garganta. "E sua mãe te visita sempre?" "Quando pode. Ela trabalha muito." A menina olhou para o relógio na parede. "Preciso ir. Tia Margarida fecha a porta às 9. Pagaram a conta. Beatriz conferiu o troco com precisão e saíram para a noite carioca. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Caminharam algumas quadras até o Lar Esperança, uma construção antiga reformada na rua Mendes Sá. O lugar parecia limpo e bem cuidado, mas as grades nas janelas e o muro alto lembravam mais uma instituição que um lar. Na porta, uma senhora negra de cabelos grisalhos e expressão severa, mas gentil, aguardava. "Boa noite, Bia. Está quase na hora", disse ela, olhando com desconfiança para Antônio.
Tia Margarida, esse é o senhor que comprou meus origamis e me ofereceu jantar. A mulher estendeu a mão com formalidade estudada. Margarida Conceição, coordenadora do lar. Obrigada por trazer nossa Bia em segurança, senhor. Antônio Coelho. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos da mulher. O escândalo financeiro havia sido notícia em todos os jornais. Bem, obrigada pela gentileza. Bia, despeça-se e entre. Hora do banho. Beatriz hesitou, olhando para Antônio com uma expressão indefinível. Então, surpreendendo a ambos, deu-lhe um abraço rápido. Obrigada pelo jantar. Antes que Antônio pudesse responder, ela já havia entrado, deixando-o com uma sensação estranha de vazio. Senhor Coelho, Margarida disse, mantendo a porta entreaberta, Bia é uma criança especial, como deve ter notado. Também é vulnerável, apesar da inteligência. Espero que suas intenções sejam... Ela procurou a palavra certa. Apropriadas. Antônio entendeu imediatamente a preocupação da mulher. Só queria ajudar. Ela tem um talento extraordinário para a matemática. Margarida sorriu discretamente. Percebemos isso desde que chegou. Infelizmente, o sistema público não tem estrutura para crianças como ela. Fazemos o que podemos, mas... Ela deveria estar em uma escola para superdotados, com professores especializados. Antônio completou. Sim, deveria. Mas quem pagaria por isso? A pergunta pairou no ar úmido da noite carioca. Margarida se despediu com um aceno, fechando a porta pesada do abrigo. Antônio ficou parado na calçada por alguns minutos, uma ideia se formando em sua mente. Tinha perdido quase tudo, mas ainda possuía contatos, conhecimento. Talvez pudesse fazer algo por aquela menina extraordinária. Talvez, ao ajudá-la, encontrasse um propósito para sua própria existência esvaziada. Nos dias seguintes, Antônio não conseguiu tirar Beatriz de seus pensamentos. Vasculhou seus contatos restantes e marcou uma reunião com Helena Tavares, antiga colega da faculdade que agora dirigia o Instituto de Matemática da UFRJ. Explicou sobre a menina prodígio que vendia origamis na Cinelândia. Se o que você diz é verdade, Antônio, essa criança merece atenção especial, disse Helena, ajustando os óculos de armação vermelha. Podemos fazer uma avaliação formal. Existem programas para jovens talentos. Qual o procedimento? Primeiro, precisamos da autorização do responsável legal. Depois, aplicamos testes padronizados de QI e aptidão matemática. Se ela realmente for excepcional, como você descreve, podemos oferecer bolsa no programa de extensão para jovens talentos. Antônio sentiu um lampejo de esperança. Vou falar com a coordenadora do abrigo e com a mãe da menina, se conseguir localizá-la. Na semana seguinte, ele voltou ao Lar Esperança. Margarida o recebeu com menos desconfiança desta vez, especialmente quando ele explicou sobre o programa da universidade. A mãe de Beatriz vem visitá-la neste domingo, informou Margarida. Carmen trabalha como doméstica em regime de internato numa casa em Copacabana. Raramente consegue folgas. Posso conversar com as duas no domingo, então? Margarida hesitou. Vou perguntar a Carmen se ela concorda. Não posso tomar essa decisão. No domingo, Antônio chegou ao abrigo carregando uma sacola com livros de matemática avançada e um notebook usado, mas funcional. Encontrou Beatriz no pátio interno, explicando princípios de geometria para 3 crianças mais velhas, usando pedrinhas para ilustrar. Senhor Antônio, exclamou ao vê-lo, com genuína alegria. Algo se aqueceu no peito do ex-financista. Há quanto tempo ninguém demonstrava satisfação sincera em vê-lo. Uma mulher jovem, com o mesmo cabelo cacheado de Beatriz, mas com olheiras profundas e mãos ásperas de quem trabalha muito, aproximou-se. Vestia roupas simples, mas limpas e bem passadas. O senhor é quem quer levar minha filha para a universidade? Perguntou diretamente, com uma mistura de esperança e desconfiança. Antônio explicou cuidadosamente sobre o programa para jovens talentos, mostrando os folhetos que Helena lhe dera. Mencionou as possibilidades de bolsas de estudo em escolas particulares para crianças superdotadas. Por que o senhor está fazendo isso? Carmen perguntou após ouvir atentamente. O que ganha ajudando minha filha? A pergunta o pegou desprevenido pela segunda vez. O que ganhava? Não havia pensado nisso. Talvez uma chance de fazer algo certo.
respondeu com sinceridade inesperada, de ajudar alguém com potencial extraordinário a não desperdiçá-lo. Carmen o estudou longamente, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Tudo o que quero é o melhor para minha Bia, mas não tenho condições de acompanhá-la em programas especiais, entende? Trabalho 6 dias por semana, de manhã até à noite. Eu posso ajudar com isso, ofereceu Antônio. Tenho tempo disponível agora. Carmen trocou olhares com Margarida, que observava a conversa de perto. Vou autorizar os testes, decidiu finalmente. Depois veremos o que é possível. 2 semanas depois, Helena Tavares ligou para Antônio, a voz transbordando excitação. Antônio, essa menina é extraordinária. Seu QI está no percentil 99,9. E suas habilidades matemáticas. Ela resolveu problemas de nível universitário como se fossem brincadeiras. Nunca vi nada igual. E agora? Consegui uma bolsa integral para ela no Colégio Estadual André Maurois, que tem programa para alunos excepcionais. Mas ela precisará de um tutor particular para a matemática avançada. A escola pode adaptar o currículo, mas não tem estrutura para alguém tão à frente. Antônio não hesitou. Eu posso ser esse tutor. Você? Achei que trabalhasse com finanças. Fiz mestrado em matemática aplicada antes de entrar no mercado financeiro, lembra? Posso acompanhá-la nos estudos, levá-la às aulas especiais na universidade. Houve um silêncio do outro lado da linha. Antônio, isso é um compromisso sério. Essa menina precisará de apoio consistente por anos. Eu sei. E sabia mesmo. Pela primeira vez em meses, tinha certeza absoluta de algo. Ajudar Beatriz não era apenas um projeto para preencher seu tempo vazio ou redimir-se de erros passados. Era como se, de alguma forma misteriosa, aquela criança extraordinária tivesse aparecido em sua vida exatamente quando ambos mais precisavam um do outro. Agora, restava convencer Carmen e os responsáveis pelo abrigo de que um ex-magnata financeiro em desgraça poderia ser uma influência positiva na vida de uma criança. E mais desafiador ainda, provar a si mesmo que era capaz de se comprometer com algo maior que seus próprios interesses. Na noite anterior à reunião decisiva com Carmen, Margarida e a assistente social designada pelo Conselho Tutelar, Antônio fitou longamente os origamis que Beatriz lhe vendera. O pássaro azul e a flor delicada representavam muito mais que simples dobraduras de papel. Simbolizavam a possibilidade de transformação, de um pedaço de papel em arte, de uma vida arruinada em algo significativo novamente. A reunião com Carmen, Margarida e Fernanda Braga, a assistente social, aconteceu numa tarde quente de fevereiro no escritório apertado do Lar Esperança. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o ar abafado enquanto Antônio apresentava seu plano. O que o senhor propõe exatamente? Perguntou Fernanda, uma mulher de 40 anos, cabelos curtos e expressão analítica, ajustando os óculos de grau. Quero me tornar guardião temporário de Beatriz, explicou Antônio. Não estou pedindo para substituir Carmen como mãe, mas para oferecer um lar estável enquanto ela frequenta a escola especial e o programa da universidade. Carmen retorcia as mãos no colo. Eu quero o melhor para minha filha, mas o senhor é praticamente um estranho. Entendo sua preocupação, respondeu Antônio. Por isso sugiro começarmos com um período experimental. Beatriz pode passar os finais de semana comigo, frequentar as aulas extras durante a semana e gradualmente nos adaptarmos à nova rotina. Fernanda tomou notas em seu tablet. Senhor Coelho, preciso ser direta. O senhor está envolvido em processos judiciais relacionados à sua antiga empresa. Isso poderia comprometer a estabilidade que pretende oferecer. Antônio já esperava essa objeção. Todos os processos são cíveis, não criminais, e já separei uma reserva financeira suficiente para garantir a educação de Beatriz pelos próximos 5 anos, independente do resultado dessas ações. Posso comprovar isso. Margarida, que se mantivera silenciosa até então, interveio. Tenho observado a interação do Sr. Antônio com Beatriz nas últimas semanas. Ele tem sido consistente, respeitoso e genuinamente interessado no bem-estar dela. E onde vocês morariam? Questionou Fernanda. Aluguei um apartamento de 2 quartos em Laranjeiras, respondeu Antônio. Próximo à escola e ao Instituto de Matemática da UFRJ. É um bairro seguro com praças e bibliotecas nas redondezas.
Outra mentira. Na verdade, ele ainda estava no apartamento apertado na Lapa, mas faria o que fosse necessário para criar um ambiente adequado para Beatriz. Carmen olhou pela janela, onde Beatriz brincava no pátio com outras crianças, construindo estruturas complexas com blocos de montar. Minha filha merece oportunidades que nunca tive, disse finalmente. Se o senhor pode oferecer isso, estou disposta a tentar. Fernanda explicou os procedimentos legais. Haveria visitas domiciliares, relatórios periódicos, avaliações psicológicas. O processo seria gradual e supervisionado. Antônio aceitou todas as condições sem hesitar. 2 semanas depois, após uma visita ao apartamento recém-alugado em Laranjeiras, que consumira quase metade de suas reservas financeiras, Beatriz passou seu primeiro final de semana com Antônio. Ele a buscou no Lar Esperança numa sexta-feira, carregando uma mochila pequena com roupas e seus livros favoritos. Seu apartamento tem elevador? Foi a primeira pergunta da menina no carro. Sim. Por quê? Nunca morei num prédio com elevador funcionando, explicou com simplicidade. O apartamento era modesto para os padrões de Antônio, mas parecia um palácio para Beatriz. Ela correu de cômodo em cômodo, maravilhada com o quarto próprio, a estante cheia de livros, a mesa de estudos com computador. Tudo isso é para mim? Perguntou incrédula. Tudo para você. E olha o que instalei. Ele mostrou um quadro negro que ocupava uma parede inteira do quarto, com giz colorido e apagador. No canto, havia uma pequena mesa com papéis coloridos para origami. Os olhos de Beatriz brilharam. Naquela mesma noite, o quadro já estava coberto de equações. O primeiro mês de convivência foi um aprendizado mútuo. Antônio, acostumado a ter empregados para tudo, enfrentou o desafio de cozinhar, limpar e cuidar de uma criança. Sua primeira tentativa de fazer macarrão resultou numa massa grudenta que nem o gato vira-lata do vizinho quis comer. Beatriz riu tanto que soluçou. Você nunca fez macarrão antes? Sempre tive quem fizesse para mim, admitiu envergonhado. Eu sei fazer. Minha mãe me ensinou. E assim começou uma inversão de papéis. Beatriz ensinava Antônio as tarefas básicas do cotidiano, como separar roupas para lavar, como limpar o banheiro sem desperdiçar produtos, como fazer compras econômicas no supermercado. Não precisa comprar a marca mais cara sempre, explicava pacientemente, comparando preços. Esta aqui é quase igual e custa metade. Antônio, por sua vez, ensinava-lhe matemática avançada, história financeira, inglês e francês. Contratou professores particulares para piano e violino quando descobriu seu interesse por música, outro campo onde seu talento se manifestava extraordinariamente. Mas nem tudo eram flores. Os traumas de uma infância instável emergiam de formas inesperadas. Numa manhã, Antônio encontrou comida escondida embaixo do colchão de Beatriz. Frutas, bolachas, pedaços de pão. Por que você guarda comida no quarto, Bia? Perguntou, tentando não soar acusatório. A menina encolheu os ombros envergonhada. Costume. Você sabe que não vai faltar comida aqui, não sabe? Sei, agora. Mas e depois? A pergunta o atingiu como um soco. Para Beatriz, a estabilidade sempre fora temporária. Cada lar, cada arranjo eventualmente acabava. Por que seria diferente desta vez? Não vai acabar, prometeu, segurando suas mãozinhas. Estou aqui para ficar. As noites também traziam desafios. Pesadelos frequentes faziam Beatriz acordar gritando, muitas vezes revivendo momentos de abandono ou privação. Antônio aprendeu a acalmá-la, sentando-se ao lado de sua cama, contando histórias sobre constelações e planetas, até que ela voltasse a dormir. Na escola André Malraux, Beatriz se destacava não apenas pela inteligência extraordinária, mas também pela capacidade de se relacionar com crianças de diversas idades. Embora oficialmente estivesse no 3º ano, frequentava aulas de matemática e ciências com alunos do ensino médio. Ela tem uma maturidade emocional incomum para a idade, comentou a psicóloga escolar durante uma reunião. Provavelmente resultado das adversidades que enfrentou, mas precisa de espaço para simplesmente ser criança também. Seguindo esse conselho, Antônio inscreveu Beatriz em aulas de natação e capoeira, atividades que ela nunca tivera a oportunidade de experimentar.
Aos sábados, levava-a ao Parque Lage, ao Jardim Botânico, à Praia do Flamengo. Aprendeu a soltar pipa, a jogar bola, a construir castelos de areia, coisas que jamais fizera em sua própria infância privilegiada, mas emocionalmente árida. Após 3 meses, a assistente social Fernanda recomendou a extensão da guarda provisória, impressionada com o progresso de Beatriz e a dedicação de Antônio. Carmen, que visitava a filha quinzenalmente, também expressou satisfação com o arranjo. Nunca vi minha filha tão feliz, admitiu durante um café com Antônio, após uma tarde em que os 3 foram ao cinema. O senhor tem sido mais pai para ela em meses do que seu pai biológico em toda a vida. Carmen, quero que saiba que nunca pretendo substituir você. Beatriz precisa da mãe dela. Eu sei, e agradeço por isso. Muita gente no seu lugar tentaria afastá-la de mim, da sua origem. A observação surpreendeu Antônio. Ele nunca considerara essa possibilidade. Para ele, a história de Beatriz, incluindo suas raízes, sua mãe batalhadora, suas experiências no abrigo, tudo isso era parte fundamental de quem ela era. Com o passar dos meses, uma rotina se estabeleceu. Pela manhã, escola. À tarde, atividades extracurriculares ou aulas na universidade. No programa de Jovens Talentos da UFRJ, Beatriz tornara-se uma celebridade, impressionando professores universitários com sua capacidade de visualizar soluções para problemas complexos. Ela tem uma intuição matemática que não pode ser ensinada, comentou o professor Joaquim Borges, especialista em teoria dos números. É como se enxergasse padrões invisíveis para o resto de nós. Em casa, as noites eram dedicadas a jantares preparados em conjunto, filmes, jogos de tabuleiro e, é claro, longas sessões no quadro negro, onde mentor e pupila perdiam-se em discussões sobre teoremas e provas. A vida de Antônio ganhara um novo propósito. Os processos judiciais continuavam. A imprensa ocasionalmente ressuscitava o escândalo da Coelho e Vieira, mas nada disso parecia tão importante agora. Seu foco estava em garantir que Beatriz tivesse todas as oportunidades para desenvolver seu potencial extraordinário. O aniversário de 9 anos de Beatriz foi celebrado com uma pequena festa no apartamento. Carmen, Margarida, algumas crianças do abrigo, colegas da escola e professores da universidade se reuniram para comemorar. Helena Tavares trouxe como presente uma carta oficial convidando Beatriz para apresentar um trabalho no Simpósio Júnior de Matemática, um evento que normalmente aceitava apenas estudantes do ensino médio. Observando a menina soprar as velas, cercada por pessoas que a valorizavam, Antônio sentiu uma emoção que não experimentava há décadas. Não era apenas orgulho, era uma sensação de completude, como se uma peça fundamental que faltava em sua vida tivesse finalmente encontrado seu lugar. Naquela noite, após todos partirem e Beatriz já estar dormindo, exausta mas feliz, Antônio sentou-se na sala com um copo de vinho, refletindo sobre como sua vida havia mudado em menos de um ano. Do pináculo do sucesso financeiro ao fundo do poço da desgraça pública, e agora a este momento de quieta satisfação. A ironia não lhe escapava. Precisara perder tudo para encontrar algo que dinheiro nenhum poderia comprar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcelo Pinheiro, seu antigo advogado, um dos poucos que permaneceram leais após a queda. Antônio, conseguimos acesso a alguns documentos internos da Vieira Capital. Há inconsistências graves nos balanços. Acho que finalmente temos algo concreto para contestar as acusações contra você. A notícia, que meses atrás teria sido recebida com euforia, agora provocava sentimentos contraditórios. Reabrir a batalha contra Paulo Vieira significaria mergulhar novamente naquele mundo de ambições desmedidas e traições calculadas. Significaria arriscar a estabilidade que tão cuidadosamente construíra para Beatriz. Preciso pensar, Marcelo. Vamos conversar amanhã. Desligou e voltou a contemplar o apartamento silencioso. Na mesa, um origami de tsuru deixado por Beatriz parecia observá-lo com seus olhos de papel. Para dar sorte, dizia o bilhete ao lado, escrito com a caligrafia cuidadosa da menina. Sorte. Ele já se considerava o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado Beatriz naquela noite chuvosa. Valeria a pena arriscar isso tudo por vingança ou redenção pública?
A resposta não veio facilmente. Mas enquanto admirava o pássaro de papel, delicadamente dobrado por mãos pequenas, mas habilidosas, Antônio começou a considerar uma terceira possibilidade. E se pudesse usar seu conhecimento do mundo financeiro, não para recuperar seu antigo status, mas para proteger pessoas como Beatriz e Carmen dos Paulo Vieiras do mundo? O pensamento o acompanhou até o sono, plantando a semente do que viria a ser sua próxima batalha, uma que não lutaria sozinho. 6 meses se passaram desde que Beatriz se mudara definitivamente para o apartamento em Laranjeiras. A guarda provisória fora estendida por recomendação unânime da equipe de assistência social, e Antônio agora iniciava o processo para se tornar oficialmente seu guardião legal permanente, com total apoio de Carmen. Numa manhã de sábado, enquanto preparavam panquecas na cozinha, uma habilidade recém-adquirida por Antônio, o telefone tocou. Era Helena Tavares, diretora do Instituto de Matemática. Antônio, surgiu uma oportunidade extraordinária. A Fundação Nacional de Ciências está promovendo um simpósio sobre inovações em modelagem matemática aplicada a mercados financeiros. Mencionei o trabalho de Beatriz sobre sequências preditivas, e eles ficaram interessados em incluí-la como expositora júnior. Isso é maravilhoso, Helena. Quando seria? Na próxima sexta-feira, no Windsor Barra Hotel. É um evento bastante prestigioso, com pesquisadores internacionais. Beatriz seria a única criança participante. Antônio cobriu o telefone e transmitiu o convite a Beatriz, que pulou de excitação, quase derrubando a frigideira. Diga que aceitamos, respondeu a Helena. Envie-me os detalhes por e-mail. Nos dias seguintes, Beatriz trabalhou intensamente em sua apresentação, refinando seu modelo matemático que utilizava sequências modificadas de Fibonacci para detectar padrões em flutuações de mercado. Antônio a orientava quanto à linguagem financeira, mas o conceito matemático era inteiramente dela. Uma abordagem inovadora que professores universitários consideravam revolucionária. Acha que vou conseguir explicar de forma que entendam? Perguntou Beatriz na noite anterior ao evento, enquanto revisavam seus slides pela 10ª vez. Tenho certeza absoluta, respondeu Antônio, ajustando a gravata borboleta do terno que havia comprado especialmente para a ocasião. Você domina esse assunto melhor que doutores com décadas de experiência. Na sexta-feira, chegaram cedo ao Windsor Barra, um hotel luxuoso na Barra da Tijuca. Beatriz vestia um conjunto de saia e blazer azul marinho, cabelos arrumados em tranças elaboradas. Estava nervosa, mas determinada. No saguão do Centro de Convenções, placas anunciavam o Simpósio Internacional de Modelagem Matemática e Mercados Financeiros. Helena os recebeu na entrada, apresentando-os a pesquisadores e acadêmicos. Beatriz, inicialmente tímida, logo se soltou ao perceber o genuíno interesse dos cientistas em suas ideias. Antônio observava com orgulho como ela respondia perguntas complexas, com precisão e confiança incomuns para sua idade. Durante o coffee break, enquanto Beatriz conversava animadamente com um professor de Princeton sobre teoria dos jogos, Antônio serviu-se de café. Foi quando ouviu uma voz familiar às suas costas. Antônio Coelho, a última pessoa que esperava encontrar em um evento científico. Ele se virou lentamente, encontrando o rosto de Paulo Vieira, seu ex-sócio. O homem parecia mais gordo e mais calvo do que se lembrava, mas mantinha o mesmo sorriso calculado, a mesma postura arrogante. Paulo, respondeu secamente. Não sabia que a Vieira Capital se interessava por matemática pura. Mas nos interessamos por tudo que possa gerar lucro, retrucou Paulo, observando a sala. Somos patrocinadores Platinum do evento. E você? Ouvi dizer que estava indisposto nos últimos tempos. A provocação era clara, mas Antônio não mordeu a isca. Estou acompanhando minha pupila. Ela fará uma apresentação logo mais. Paulo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Você? Mentorando alguém? Isso é novidade. Antes que Antônio pudesse responder, Beatriz se aproximou, segurando um copo de suco. Tio Antônio, a professora Helena disse que minha apresentação foi adiantada. Começa em 20 minutos. Paulo olhou para a menina com curiosidade. Quem é essa jovem cientista? Beatriz Almeida, Antônio respondeu com orgulho.
uma das mentes matemáticas mais brilhantes que já conheci. Exagero. Beatriz sorriu, estendendo a mão educadamente para Paulo. O senhor também trabalha com matemática? Trabalho com dinheiro, que é matemática aplicada da forma mais lucrativa, respondeu Paulo com seu sorriso comercial. Sou Paulo Vieira, CEO da Vieira Capital. O rosto de Beatriz registrou reconhecimento. Ela sabia, através de conversas fragmentadas e notícias que ocasionalmente via, que Paulo era o ex-sócio que traíra Antônio. Sua expressão se fechou ligeiramente. Vou verificar meus slides, tio Antônio, disse, afastando-se com uma formalidade repentina. Paulo observou a menina se afastar. Interessante. Não sabia que tinha vocação para caridade, Antônio. Não é caridade, Paulo. É investimento no futuro. Sempre o estrategista, riu Paulo. Bem, estarei na plateia para esta apresentação. Tenho curiosidade em ver o que você anda ensinando à pequena gênia. Antônio sentiu um frio na espinha. A presença de Paulo no evento transformava o que seria uma celebração em um campo minado potencial. Mas não havia como evitar o confronto agora. O auditório estava quase lotado quando Beatriz subiu ao palco. Apesar de ser a única criança entre os palestrantes, sua presença emanava uma confiança serena. Antônio sentou-se na primeira fileira. Paulo notou com desconforto, escolheu um lugar algumas cadeiras adiante. Bom dia a todos, começou Beatriz, sua voz clara amplificada pelo microfone. Meu nome é Beatriz Almeida e tenho 9 anos. Vou apresentar um modelo de detecção de padrões em flutuações de mercado baseado em sequências numéricas modificadas. Nos primeiros 5 minutos, conquistou a plateia. Sua explicação era cristalina, alternando entre conceitos matemáticos complexos e analogias simples que tornavam o conteúdo acessível. Os slides minimalistas e precisos complementavam sua fala sem distrair. Quando chegou à parte central de sua apresentação, a aplicação do modelo a dados reais de mercado, Beatriz fez uma pausa dramática. Para testar a eficácia do modelo, apliquei-o a dados históricos de 3 grandes fundos de investimento brasileiros dos últimos 5 anos. Os resultados foram interessantes. Os gráficos que surgiram na tela mostravam curvas de desempenho de fundos anônimos, identificados apenas como Fundo A, Fundo B e Fundo C. As linhas coloridas representavam o desempenho real versus o desempenho previsto pelo modelo de Beatriz. Como podem observar, os fundos A e B apresentam um comportamento consistente com as previsões do modelo, com desvios dentro da margem de erro estatisticamente aceitável. Ela clicou para o próximo slide. O fundo C, entretanto, apresenta anomalias significativas nestes pontos específicos. Apontou para picos no gráfico. O modelo indica que a probabilidade destes resultados ocorrerem naturalmente, seguindo as leis de distribuição estatística normal, é inferior a 0,001%. Em outras palavras, praticamente impossível sem intervenção externa. Um murmúrio percorreu o auditório. Antônio franziu o senho, reconhecendo algo familiar naqueles gráficos. Quando isolamos estes eventos anômalos e aplicamos análise de correlação temporal com eventos externos, continuou Beatriz imperturbável, descobrimos que 94% deles ocorreram dentro de janelas de 72 horas após anúncios específicos de política monetária ou relatórios financeiros trimestrais de empresas-chave. A sala ficou em silêncio absoluto. Antônio olhou para Paulo, notando que seu ex-sócio estava rigidamente ereto em sua cadeira. O rosto uma máscara indecifrável. A conclusão óbvia seria manipulação de mercado, disse Beatriz, com a inocência brutal das crianças. Mas como cientista, preciso considerar explicações alternativas. Poderia ser uma estratégia algorítmica extremamente sofisticada ou acesso privilegiado a informações ainda não disponíveis ao mercado geral. Contudo, Paulo levantou-se abruptamente, interrompendo-a. Perdoe-me, mas isso é absurdo. A menina está fazendo acusações graves baseadas em modelos matemáticos que nem mesmo foram revisados por pares. Helena Tavares, que presidia a sessão, interveio. Senhor Vieira, a senhorita Almeida não fez acusações a nenhuma instituição específica. Os fundos permanecem anônimos em sua apresentação. Mesmo assim, a insinuação é clara e potencialmente difamatória,
insistiu Paulo. Não estou insinuando nada, senhor, respondeu Beatriz com calma surpreendente. Estou apenas apresentando anomalias estatísticas detectadas pelo modelo. O fundo C poderia ser qualquer um. Um homem na terceira fileira levantou a mão. Desculpe, mas como pesquisador em econometria estou curioso. Como você selecionou estes 3 fundos específicos para análise? Beatriz olhou rapidamente para Antônio antes de responder. Escolhi os 3 maiores fundos multimercado do Brasil por volume de ativos. Os dados são públicos, disponíveis na CVM. O rosto de Paulo empalideceu visivelmente. O maior fundo multimercado do país era, sem dúvida, o carro-chefe da Vieira Capital. Acho que já ouvimos o suficiente dessa apresentação, disse Paulo, dirigindo-se à saída. Enviarei um comunicado formal ao comitê organizador sobre este incidente. Quando a porta se fechou atrás dele, Beatriz retomou tranquilamente sua apresentação, concluindo com uma proposta de refinamento do modelo e possíveis aplicações futuras. A plateia aplaudiu entusiasticamente quando ela terminou. Vários pesquisadores levantando-se. Na sessão de perguntas, acadêmicos renomados abordaram-na com respeito genuíno, tratando-a como igual. Beatriz respondeu a cada questão com precisão e humildade, citando trabalhos de outros pesquisadores quando apropriado. Antônio observava, dividido entre o orgulho imenso e a crescente preocupação sobre as implicações do que acabara de testemunhar. No caminho de volta para casa, no táxi, Beatriz estava eufórica. Viu como eles gostaram, tio Antônio? O professor Wilson até me convidou para visitar seu laboratório em Princeton no próximo verão. Antônio sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Bia, aquele fundo C, era da Vieira Capital, não era? A menina ficou séria de repente. Sim, descobri quando estava analisando os dados para minha pesquisa. As anomalias eram muito evidentes, impossíveis de ignorar. Por que não me contou antes? Porque sabia que você ficaria preocupado. E porque queria ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Antônio passou a mão pelos cabelos pensativo. Você entende o que isso significa, não é? O que você descobriu hoje não foram apenas anomalias estatísticas. Se estiver correta, e tenho quase certeza de que está, você acaba de expor evidências de possível manipulação de mercado por parte da Vieira Capital. É ilegal, não é? Perguntou Beatriz, subitamente consciente da gravidade da situação. Extremamente ilegal. E Paulo sabe que nós sabemos. O táxi parou em um sinal vermelho. Pela janela, o sol se punha sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, pintando o céu de rosa e laranja. A beleza da cena contrastava dramaticamente com a tempestade que se formava em seus pensamentos. O que vamos fazer agora? Perguntou Beatriz, sua voz pequena pela primeira vez naquele dia. Antônio olhou para aquela criança extraordinária que, sem querer, acabara de abrir uma caixa de Pandora. A resposta veio com clareza surpreendente. Vamos fazer o que é certo, Bia, sempre. Mas precisamos ser muito cuidadosos a partir de agora. O táxi voltou a se mover, levando-os para casa e para um futuro subitamente incerto. No bolso de Antônio, seu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Precisamos conversar sobre sua protegida e suas teorias perigosas. Amanhã, 10 horas, meu escritório. Venha sozinho, PV. Antônio apagou a mensagem sem comentar com Beatriz. Esta noite seria de celebração pelo sucesso de sua apresentação. As preocupações poderiam esperar até amanhã. Mas enquanto observava o perfil da menina contra o céu crepuscular do rio, Antônio sabia que uma linha havia sido cruzada. A batalha que tentara evitar por meses agora era inevitável. E desta vez, não lutaria apenas por si mesmo, mas também por Beatriz e pelo futuro que ela merecia. Antônio não foi ao encontro marcado por Paulo. Em vez disso, passou o sábado inteiro no parque com Beatriz, como se nada tivesse acontecido. Jogaram frisbee, tomaram sorvete, riram de piadas bobas. Para qualquer observador, seriam apenas um pai e uma filha aproveitando o fim de semana. Mas enquanto empurrava Beatriz no balanço, a mente de Antônio fervilhava, calculando riscos e possibilidades. No domingo à noite, após colocar Beatriz para dormir, ele fez uma ligação que vinha adiando há meses. Camila Oliveira falando. Camila, é Antônio Coelho.
O silêncio do outro lado da linha foi tão prolongado que ele chegou a pensar que a chamada havia caído. Nunca pensei que ouviria sua voz novamente. Ela finalmente respondeu, a frieza evidente. O que deseja após tanto tempo? Camila havia sido chefe do Departamento de Análise de Risco da Coelho em Vieira, uma brilhante cientista de dados com doutorado em estatística computacional. 2 anos antes do colapso da empresa, ela apresentara a Antônio um relatório detalhado sobre inconsistências nas operações gerenciadas por Paulo. Antônio, cego pela confiança no sócio, ignorou o alerta. E pior, expôs a denúncia. Paulo orquestrou o afastamento de Camila semanas depois, sob alegações de incompatibilidade com a cultura corporativa. Preciso da sua ajuda, Camila. E antes que desligue, não é por mim. É por uma criança. Ele explicou sobre Beatriz, sobre suas descobertas, sobre o confronto velado com Paulo no simpósio. Por que eu ajudaria? Você escolheu Paulo em vez da verdade quando tentei alertá-lo. Porque você sempre se importou com a justiça acima de tudo, respondeu Antônio. E porque você estava certa o tempo todo. Outro longo silêncio. Mande-me os dados que a menina usou. Vou dar uma olhada. Não prometo nada além disso. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz estava na escola, Antônio recebeu uma ligação inesperada de Fernanda Braga, a assistente social. Senhor Coelho, precisamos conversar pessoalmente. Surgiram questões sobre sua guarda de Beatriz. A voz dela soava profissional, mas havia uma tensão subjacente que o alarmou. Algum problema? A última avaliação foi positiva. Prefiro não discutir por telefone. Posso passar em seu apartamento hoje às 15 horas? Após desligar, Antônio imediatamente ligou para seu advogado. Marcelo Pinheiro ouviu atentamente. Pode ser coincidência, mas duvido, concluiu o advogado. Paulo tem contatos em todos os departamentos governamentais. Não seria difícil pressionar alguém no serviço social. O que devo fazer? Receba a assistente social normalmente. Seja cooperativo, mas não revele nada sobre suas suspeitas em relação a Paulo. E grave a conversa discretamente. Se ela estiver sendo manipulada, precisaremos de provas. Quando Fernanda chegou, Antônio estava preparado. Ofereceu café que ela aceitou com um sorriso tenso. Recebemos uma denúncia anônima, questionando a adequação deste ambiente para Beatriz. Que tipo de denúncia? O denunciante alega que o senhor está envolvendo Beatriz em seus problemas legais, expondo-a a situações de estresse desnecessário. Isso é absurdo. Também menciona que o senhor a estaria usando para formular teorias conspiratórias sobre ex-parceiros de negócios, o que configuraria abuso psicológico. Antônio manteve a compostura apesar da raiva crescente. Senhor Coelho, vou direto ao ponto. Fernanda, você conhece nosso caso há quase 1 ano. Já viu Beatriz comigo inúmeras vezes. Acha mesmo que eu a manipularia dessa forma? A assistente social suspirou, parecendo genuinamente desconfortável. Não acho, mas preciso investigar qualquer denúncia, mesmo as que parecem infundadas. E quem fez esta denúncia tão conveniente? Como disse, foi anônima, mas... Ela hesitou. Recebi o comunicado diretamente do gabinete do secretário de Assistência Social, o que é altamente incomum para casos como o nosso. Antônio assentiu lentamente. Entendo. E o que acontece agora? Precisarei fazer um relatório. Também solicitarão uma avaliação psicológica independente de Beatriz. Posso estar presente? Infelizmente não. Mas ela pode ter outro adulto de confiança acompanhando-a, como sua mãe ou a coordenadora do abrigo. Quando Fernanda saiu, Antônio imediatamente ligou para Carmen, explicando a situação sem alarmá-la desnecessariamente. Depois, enviou a gravação da conversa para Marcelo. À noite, após ajudar Beatriz com o dever de casa, Antônio recebeu uma mensagem de Camila. Precisamos conversar, não por telefone. Café Lamas, amanhã, 10 horas. O Café Lamas era um tradicional ponto de encontro no Flamengo, sempre cheio e barulhento. Perfeito para conversas que não deviam ser ouvidas. Antônio chegou cedo e escolheu uma mesa nos fundos. Camila apareceu pontualmente, vestindo jeans, camiseta preta e óculos escuros. Estava mais magra do que se lembrava, os cabelos crespos agora curtos e com mechas prateadas prematuramente.
Analisei os dados, disse ela sem preâmbulos, após pedir um café. Sua menina é incrível e está absolutamente certa. Então há manipulação? Sem dúvida. E não é sutil. Os padrões são claros para quem sabe o que procurar. A questão é, como uma criança de 9 anos enxergou o que analistas profissionais não viram? Beatriz vê padrões onde outros veem apenas ruído, explicou Antônio com orgulho. É como um sexto sentido matemático. Camila abriu discretamente o laptop, mostrando-lhe uma série de gráficos. Expandia a análise dela para incluir outros fundos da Vieira Capital. O padrão se repete em todos eles, com pequenas variações para disfarçar. E o que isso significa exatamente? Significa que Paulo não apenas sabotou sua empresa para tomar o controle. Ele vem sistematicamente manipulando resultados para atrair investidores e inflar comissões. Estamos falando de bilhões desviados ao longo de anos. Antônio sentiu o estômago afundar. Consegue provar isso legalmente? Ainda não. Os dados são sugestivos, mas precisamos de mais. Registros internos, comunicações, testemunhas. E mesmo com tudo isso, Paulo tem amigos poderosos. E ele sabe que estamos investigando. Camila fechou o laptop. Precisamente. Por isso devemos ser extremamente cuidadosos. E Antônio, ele virá atrás da menina. Já começou, tentando questionar minha guarda legal. Isso é apenas o começo, alertou Camila. Paulo não tem limites quando se sente ameaçado. Naquela mesma tarde, de volta ao apartamento, Antônio explicou a situação para Beatriz da forma mais suave possível. Ela ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente, fazendo perguntas precisas. Então meu modelo matemático detectou algo ilegal que o tio Paulo está fazendo? Exatamente. Você encontrou um padrão que sugere manipulação de mercado. E agora ele está tentando me afastar de você porque tenho medo? Antônio sentou-se ao lado dela no sofá. Ele está tentando, sim, mas não vou deixar isso acontecer. Prometo. Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Podemos usar matemática para detê-lo? A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão profunda, fez Antônio sorrir apesar da gravidade da situação. É exatamente o que pretendemos fazer, Bia. Matemática e justiça. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina cuidadosamente calculada para parecer absolutamente normal. Beatriz continuava frequentando a escola e suas atividades habituais. Antônio mantinha seus compromissos regulares, mas por trás dessa fachada de normalidade, uma operação complexa se desenrolava. Camila construía um sistema de análise mais robusto, expandindo o modelo inicial de Beatriz. Marcelo preparava documentação legal, antecipando possíveis ataques jurídicos. E Beatriz, nas horas vagas, desenvolvia um algoritmo sofisticado para identificar padrões ainda mais sutis de manipulação. O problema é que precisamos de dados internos da Vieira Capital, explicou Camila durante uma reunião secreta no apartamento. Sem acesso aos sistemas deles, só temos parte do quebra-cabeça. Eu posso ajudar com isso, disse Beatriz, surpreendendo os adultos. Em seu laptop, mostrou um programa que havia criado. É um modelo preditivo que pode reconstruir dados ausentes baseado em padrões conhecidos, como completar um sudoku, mas com números financeiros. Camila examinou o código impressionada. Isso é brilhante, Bia. Onde aprendeu a programar assim? YouTube e livros, respondeu a menina encolhendo os ombros. Não é tão difícil quando você entende a lógica. Com a ferramenta de Beatriz, conseguiram reconstruir parcialmente registros internos da Vieira Capital, suficiente para identificar padrões específicos de manipulação. Camila então criou um dossiê detalhado, documentando cada inconsistência, cada anomalia estatística, cada transação suspeita. Agora precisamos decidir o que fazer com isso, disse Antônio, observando a pilha de evidências que haviam acumulado. CVM, Polícia Federal, Ministério Público, sugeriu Marcelo. Mas Paulo tem contatos em todos esses lugares. Precisaríamos de alguém acima de qualquer suspeita. Foi quando notaram o primeiro sinal de que estavam sendo observados. O Wi-Fi do apartamento começou a falhar intermitentemente. Arquivos desapareciam do laptop de Antônio. A linha telefônica ocasionalmente emitia estalos estranhos. Estamos comprometidos, concluiu Camila,
após verificar os dispositivos. Alguém está monitorando nossas comunicações. A confirmação veio no dia seguinte, quando Fernanda Braga apareceu inesperadamente, pedindo para inspecionar o quarto de Beatriz. É apenas rotina, explicou, mas seus olhos evitavam os de Antônio. Precisamos verificar se o ambiente continua adequado. Enquanto Fernanda examinava o quarto, Beatriz notou algo estranho. A assistente social parecia particularmente interessada em seu laptop e nos livros de matemática. Fotografou discretamente algumas páginas de seu caderno quando pensou que ninguém estava olhando. Após a saída de Fernanda, Beatriz correu para Antônio. Ela tirou fotos dos meus algoritmos. Uma verificação rápida do apartamento, conduzida por um especialista em segurança indicado por Marcelo, confirmou o pior. Haviam sido instalados dispositivos de escuta em vários cômodos. O laptop de Beatriz tinha um spyware sofisticado. Até mesmo o telefone de Antônio estava comprometido. Precisamos sair daqui, decidiu Camila. Eles sabem o que estamos fazendo. Naquela noite elaboraram um plano de contingência. Beatriz ficaria temporariamente com Carmen, em seu novo apartamento em Copacabana, sob o pretexto de passar mais tempo com a mãe. Antônio se hospedaria em um hotel usando nome falso. Camila continuaria o trabalho de um local seguro. Toda a comunicação seria feita através de dispositivos pré-pagos, trocados frequentemente. Quanto tempo ficaremos separados? Perguntou Beatriz, enquanto arrumava uma pequena mochila com itens essenciais. O mínimo possível, prometeu Antônio, ajudando-a a selecionar alguns livros. Apenas até garantirmos que estamos seguros. A menina assentiu gravemente, pegando seu caderno de algoritmos e alguns origamis de sua coleção. Promete que vai voltar? Perguntou em voz baixa, revelando pela primeira vez o medo que se escondia sob sua fachada de confiança. Antônio sentiu um nó na garganta. Prometo, Bia, sempre voltarei para você. Na manhã seguinte, antes de se separarem, Beatriz entregou a Antônio um origami de lobo meticulosamente dobrado em papel azul. Para protegê-lo, explicou. Lobos são leais e cuidam da matilha. Antônio guardou cuidadosamente a figura no bolso interno do paletó, junto ao coração. Enquanto observava Beatriz partir com Carmen, sentiu uma determinação renovada. Paulo Vieira havia transformado uma batalha financeira em algo pessoal, ameaçando o que ele mais prezava. Agora, enfrentaria as consequências. Ele não sabe com quem está mexendo, murmurou Camila ao seu lado. Não sabe, concordou Antônio. Ele conhece o velho Antônio Coelho, o financista ambicioso que se importava apenas com lucros. E agora? Antônio tocou o origami em seu bolso, pensando na menina que havia transformado sua vida. Agora ele enfrenta um pai lutando por sua filha. E isso é infinitamente mais perigoso. Por 3 semanas o plano funcionou perfeitamente. Beatriz ficou com Carmen, frequentando temporariamente uma escola diferente, sob o pretexto de estar passando uma temporada com a mãe. Antônio se hospedou em pequenas pousadas, nunca permanecendo mais de 2 dias no mesmo lugar. Camila trabalhava incansavelmente de um escritório improvisado em Niterói, fora do radar. O algoritmo de Beatriz, expandido e refinado por Camila, agora reconstituía com impressionante precisão os padrões de manipulação da Vieira Capital. As evidências se acumulavam: transferências suspeitas para contas offshore, negociações sistematicamente realizadas segundos antes de anúncios importantes, padrões de compra e venda que só poderiam ser explicados por informações privilegiadas. Estamos quase lá, comunicou Camila pelo telefone descartável. Mais uma semana e teremos um caso sólido o suficiente para apresentar diretamente ao presidente da CVM, sem intermediários que Paulo poderia influenciar. A notícia deveria ter tranquilizado Antônio, mas ele sentia uma inquietação crescente. A separação de Beatriz, embora necessária para a segurança de ambos, pesava-lhe como chumbo. As breves conversas telefônicas e os encontros rápidos em locais públicos não substituíam a convivência diária. Ele sentia falta das noites resolvendo problemas matemáticos no quadro negro, das panquecas de domingo, até mesmo das discussões sobre a bagunça no quarto. Ela está bem, mas sente sua falta,
relatou Carmen durante um de seus encontros furtivos em um shopping center. Pergunta todos os dias quando poderá voltar para casa. Casa. A palavra ressoava em sua mente. Aquele apartamento em Laranjeiras, que inicialmente alugara apenas como parte de sua estratégia para obter a guarda de Beatriz, havia se transformado em um verdadeiro lar. O primeiro que tivera em décadas, apesar de todas as mansões e coberturas que possuíra. Na quarta semana de separação, Antônio recebeu um telefonema alarmante de Fernanda Braga. Senhor Coelho, tentei evitar, mas... A voz dela falhou. O juiz emitiu uma ordem suspendendo temporariamente sua guarda de Beatriz. O quê? Por quê? A denúncia anônima foi complementada com evidências de que o senhor estaria envolvendo Beatriz em atividades potencialmente perigosas. Há fotos, gravações, e a recente mudança de Beatriz para a casa da mãe foi interpretada como fuga. Isso é absurdo, foi uma visita planejada. Eu sei. Tentei explicar, mas... Fernanda hesitou. Há forças poderosas por trás disso, senhor Coelho. A ordem já foi expedida. Beatriz deve retornar ao Lar Esperança até a conclusão da investigação. O coração de Antônio parecia ter parado. Quanto tempo? Indeterminado, no mínimo 30 dias. Sinto muito. Marcelo confirmou as piores suspeitas. Paulo havia utilizado seus contatos para manipular o sistema. Documentos foram adulterados, contextos distorcidos, conversas editadas para parecer que Antônio explorava a inteligência de Beatriz para fins pessoais. Ele foi meticuloso, explicou o advogado. Criou uma narrativa em que você aparece como um homem amargurado, usando uma criança vulnerável como arma contra seus inimigos empresariais. Isso é monstruoso, murmurou Antônio, sentindo-se fisicamente doente. É estratégico, corrigiu Marcelo. Ele sabe que Beatriz é sua única vulnerabilidade real. Ataque-a e você se desestabiliza. A notificação oficial chegou no dia seguinte. Beatriz deveria se apresentar ao Lar Esperança em 48 horas. Durante o período de investigação, Antônio teria direito a visitas supervisionadas apenas uma vez por semana. Carmen estava devastada. Ela estava tão feliz, finalmente estável. Por que estão fazendo isso com uma criança? Por minha causa, admitiu Antônio, a culpa corroendo-o por dentro. Eu a coloquei nessa posição. Não, respondeu Carmen firmemente. Foi aquele homem, Paulo. Você só deu à minha filha o que ela merecia. Oportunidades, estabilidade, amor. Contar a notícia a Beatriz foi a tarefa mais difícil que Antônio já enfrentara. Reuniram-se os três. Antônio, Carmen e Beatriz em uma lanchonete movimentada no centro da cidade. Vou ter que voltar para o abrigo? Perguntou Beatriz, sua voz pequena, mas controlada. Por quanto tempo? Temporariamente, respondeu Antônio, tentando soar mais confiante do que se sentia. Marcelo está trabalhando para reverter a decisão o mais rápido possível. É por causa do tio Paulo? Porque descobrimos o que ele fez? A perspicácia da menina ainda o surpreendia. Sim, Bia, ele está tentando nos separar para impedir que continuemos. Então ele vai ganhar, concluiu Beatriz, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Vamos parar a investigação. Não, respondeu Antônio, segurando suas mãos pequenas. Vamos continuar, mais determinados do que nunca. E vamos vencer, Bia. Prometo. No dia da transferência, Margarida os esperava na entrada do Lar Esperança, seu rosto uma máscara de simpatia profissional. Farei o possível para que ela se sinta bem, garantiu. Mantive o mesmo quarto que ela ocupava antes. Beatriz abraçou Carmen longamente, depois virou-se para Antônio. Por um momento pareceu que iria desabar, mas então endireitou os ombros, uma determinação além de seus anos, brilhando em seus olhos úmidos. Vou ficar bem, disse, tentando soar corajosa. Continue trabalhando no algoritmo. Ele precisa estar perfeito. Antônio se ajoelhou para ficar na altura de seus olhos. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci, Beatriz Almeida. E isso é temporário, entendeu? Vou te trazer de volta para casa. Ela assentiu, entregando-lhe discretamente um pedaço de papel dobrado. Só abra quando estiver sozinho. Ver Beatriz entrar no abrigo, sua pequena mochila nos ombros, foi como sentir uma parte de si sendo arrancada. Carmen soluçava silenciosamente ao seu lado. Vou consertar isso, prometeu a ela, custe o que custar.
De volta ao hotel, Antônio finalmente abriu o papel que Beatriz lhe dera. Era um origami complexo que se desdobrava em uma sequência de equações matemáticas. Ao centro, uma mensagem escrita com a caligrafia meticulosa da menina. Os números nunca mentem. A verdade sempre prevalece. Te amo, pai. Pai. Era a primeira vez que ela o chamava assim. As lágrimas que havia contido o dia todo finalmente transbordaram. 3 dias após a separação, Camila apareceu no hotel com notícias. Consegui acesso a e-mails internos da Vieira Capital, anunciou empolgada. Um informante anônimo, provavelmente alguém descontente dentro da empresa, enviou uma senha temporária de administrador. É seguro? Verifiquei. São documentos autênticos e encontramos a prova final que precisávamos. Ela mostrou um arquivo em seu laptop. Instruções explícitas de Paulo para manipular registros financeiros datadas de 6 anos atrás, quando vocês ainda eram sócios. Antônio sentiu o sangue gelar. Isso significa que a queda da Coelho em Vieira foi deliberadamente orquestrada. Paulo estava desviando fundos para contas paralelas há anos, preparando sua saída. Quando percebeu que você poderia descobrir, arquitetou sua ruína antes que pudesse expô-lo. A revelação deveria ter provocado fúria, mas Antônio sentiu apenas um cansaço imenso. Tantos anos desperdiçados, tantas vidas afetadas pela ganância de um homem. Temos o suficiente para destruí-lo agora, continuou Camila. Podemos levar tudo às autoridades. E Beatriz, como isso afetará o caso da guarda? Complicado. Expor Paulo publicamente antes de recuperarmos a guarda poderia ser arriscado. Ele ainda tem influência suficiente para causar mais danos. A primeira visita supervisionada ao abrigo, uma semana após a separação, foi agonizante. Beatriz estava visivelmente mais magra, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Abraçou Antônio com força desesperada quando ele chegou, relutante em soltá-lo. A supervisora, uma funcionária do conselho tutelar que Antônio nunca vira antes, observava cada interação tomando notas ocasionais. Como estão as aulas? Perguntou ele, tentando manter uma conversa normal. Entediantes, respondeu Beatriz com um sorriso fraco. Estou muito à frente da turma. A professora não sabe o que fazer comigo. E os outros alunos? O sorriso dela desapareceu. Não tenho muito em comum com eles. A solidão em sua voz era palpável. Beatriz sempre fora diferente. Sua inteligência extraordinária criava uma barreira natural entre ela e crianças de sua idade. No abrigo, essa diferença era ainda mais acentuada. Sem os programas especiais, sem os livros avançados, sem os estímulos constantes, ela estava intelectualmente isolada. Trouxe algo para você, disse Antônio, entregando-lhe um pacote. A supervisora interveio, inspecionando o conteúdo antes. Livros de matemática avançada e blocos de origami coloridos. Obrigada, murmurou Beatriz, abraçando os livros contra o peito como tesouros preciosos. Quando o tempo da visita acabou, uma hora que passou como minutos, Beatriz se agarrou a ele. Por favor, me leva para casa, sussurrou, sua voz quebrando. Logo, Bia. Prometo. Nos dias seguintes, Antônio mal conseguia funcionar. Seu foco na investigação diminuía, substituído pela preocupação constante com Beatriz. Marcelo relatou que o processo para reverter a decisão judicial enfrentava obstáculos constantes, documentos extraviados, audiências adiadas, juízes subitamente afastados por motivos de saúde. É como lutar contra uma hidra, desabafou o advogado. Cortamos uma cabeça, surgem duas. Camila, percebendo o desespero de Antônio, tomou uma decisão crucial. Vamos mudar de estratégia, anunciou durante uma reunião em seu escritório em Niterói. Em vez de atacar Paulo diretamente, vamos focar em recuperar Beatriz primeiro. Como? Os documentos que obtivemos provam que a denúncia contra você foi fabricada. Há evidências de adulteração, testemunhos forjados. Se apresentarmos isso ao juiz certo, alguém fora da esfera de influência de Paulo, podemos reverter a suspensão da guarda. E encontramos esse juiz incorruptível onde, exatamente? Perguntou Antônio, o ceticismo evidente em sua voz. Desembargadora Celina Monteiro, Tribunal de Justiça do Rio. Conhecida por sua integridade absoluta
e por ser implacável com manipulação processual. Acabou de retornar de licença médica e, por coincidência, está revisando casos de custódia infantil. Pela primeira vez em semanas, Antônio sentiu uma centelha de esperança. Como chegamos até ela? Já agendei uma audiência privada para amanhã, sem intermediários, sem burocracia. Apenas nós apresentando evidências diretas de manipulação judicial. Na manhã seguinte, vestido formalmente pela primeira vez em meses, Antônio acompanhou Marcelo ao gabinete da desembargadora Monteiro no Tribunal de Justiça. Celina era uma mulher de 60 anos, cabelos brancos impecavelmente arrumados em um coque austero, olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. Disponho de 30 minutos, senhores, anunciou, após as apresentações formais. Impressionem-me. Marcelo apresentou as evidências meticulosamente. E-mails provando a conspiração para afastar Beatriz, relatórios adulterados, depoimentos editados. A desembargadora ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. Esta criança, disse finalmente, Beatriz Almeida. Fale-me sobre ela, Sr. Coelho, não sobre seu QI extraordinário ou habilidades matemáticas. Sobre ela como pessoa. A pergunta pegou Antônio desprevenido. Por um momento, todas as estratégias legais e evidências cuidadosamente compiladas pareceram irrelevantes. Beatriz é resiliente, começou, sua voz mais suave do que pretendia. Passou por mais dificuldades em 9 anos do que muitos em uma vida inteira, mas mantém uma compaixão extraordinária. Faz origamis para presentear desconhecidos. Ensina matemática a crianças mais velhas no abrigo, sem jamais fazê-las sentir-se inferiores. Guarda metade de qualquer doce que ganha para compartilhar depois. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. Tem pesadelos sobre abandono. Esconde comida por medo de passar fome novamente. Mas ainda assim confia. Confia que o mundo pode ser justo, que adultos podem cumprir promessas. E eu prometi trazê-la de volta para casa. A desembargadora o observou longamente, como se avaliasse não apenas suas palavras, mas o homem por trás delas. Vou emitir uma ordem de revisão imediata, decidiu finalmente. A suspensão da guarda será revogada pendente nova avaliação e a criança poderá retornar à sua residência dentro de 48 horas. Antônio quase desabou de alívio. Obrigado, meritíssima. Não me agradeça ainda, Sr. Coelho. Estou apenas seguindo a lei, que foi claramente violada neste caso. Ela removeu os óculos, seu olhar intensificando. Quanto às evidências de manipulação por parte do Sr. Paulo Vieira, sugiro que as encaminhe ao Ministério Público Federal. Isso está além da minha jurisdição. Quando saíram do tribunal, Antônio sentia-se simultaneamente exausto e energizado. Precisamos preparar tudo para a volta de Beatriz, disse a Marcelo. E depois vamos atrás de Paulo com tudo o que temos, completou o advogado. Antônio assentiu, tocando o origami de lobo em seu bolso, o talismã que carregava desde a separação. Por Beatriz e por todos que ele prejudicou. O dia do reencontro amanheceu ensolarado, um daqueles dias perfeitos de inverno carioca em que o céu se apresenta em um azul impossível. Antônio chegou ao Lar Esperança às 9 da manhã, trazendo consigo a ordem judicial e o coração acelerado. Margarida o recebeu com um sorriso genuíno. Ela já está pronta desde o amanhecer, confidenciou. Não dormiu a noite toda. Quando Beatriz apareceu no saguão, carregando sua pequena mochila, Antônio sentiu como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em semanas. A menina correu em sua direção, lançando-se em seus braços com tanta força que quase o derrubou. Você conseguiu, sussurrou ela entre soluços. Você voltou por mim. Sempre voltarei, respondeu Antônio, sua própria voz embargada pela emoção. Sempre. O caminho para casa foi preenchido por uma mistura de conversas entusiasmadas e silêncios confortáveis. Beatriz contou sobre os livros que lera, os problemas matemáticos que resolvera, as crianças que conhecera no abrigo. Falava rápido, como se temesse não ter tempo suficiente para compartilhar tudo. Comecei a ensinar xadrez para os meninos mais velhos, explicou animadamente. O Miguel é muito bom, aprende rápido. Ele tem 14 anos e quer ser engenheiro.
Antônio sorriu, reconhecendo a generosidade natural de Beatriz. Mesmo em momentos difíceis, ela encontrava formas de ajudar os outros. Quando chegaram ao apartamento em Laranjeiras, uma surpresa a aguardava. Carmen, Camila, Marcelo e Helena Tavares estavam lá, junto com uma pequena festa de boas-vindas. Havia um bolo, balões coloridos e uma faixa escrita "Bem-vinda de volta, Bia". A expressão de pura alegria no rosto de Beatriz, ao ver todos reunidos, era algo que Antônio sabia que guardaria para sempre na memória. Após a pequena celebração, quando todos já haviam partido, exceto Camila, que ficara para discutir os próximos passos, Beatriz perguntou: "E agora? Vamos continuar nosso trabalho?" Antônio trocou olhares com Camila. "Sim, Bia, mas com ainda mais cuidado. Paulo sabe que estamos investigando e mostrou até onde está disposto a ir para nos deter. Ele não vai desistir só porque voltei para casa", observou Beatriz, com uma maturidade que ainda o surpreendia. "Exatamente", concordou Camila. "Por isso precisamos finalizar isso rapidamente. E temos as ferramentas agora." Nos dias seguintes, retomaram o trabalho com renovada determinação. O apartamento foi completamente verificado contra dispositivos de escuta. Novos computadores, sem qualquer conexão com os anteriores, foram adquiridos. Todas as comunicações importantes passaram a ser feitas pessoalmente ou através de uma rede segura criada por Camila. Beatriz, revitalizada por estar em casa, refinava seu algoritmo com uma energia impressionante. Seu quadro negro estava coberto por equações cada vez mais complexas, sequências numéricas e diagramas de fluxo que apenas ela e Camila compreendiam completamente. "É como uma rede neural, mas com elementos de teoria do caos", explicou para Antônio uma noite. "Consegue identificar padrões mesmo quando foram deliberadamente obscurecidos." Uma semana após o retorno de Beatriz, receberam um visitante inesperado. Paulo Vieira, sem anúncio prévio, apareceu na porta do apartamento. Antônio cumprimentou com falsa cordialidade quando ele abriu a porta. "Podemos conversar?" Beatriz, que estava na sala resolvendo problemas matemáticos, imediatamente se levantou, sua postura defensiva. "Fique tranquila, Bia", disse Antônio, mantendo-se entre Paulo e a menina. "O senhor Vieira já está de saída." "Na verdade", interveio Paulo, "tenho uma proposta que pode interessar a vocês dois." Seus olhos calculistas analisavam o apartamento. "Posso entrar?" "Prometo ser breve." Contra seu melhor julgamento, mas ciente de que ouvir Paulo poderia fornecer informações valiosas, Antônio concordou. 5 minutos. Paulo sentou-se no sofá com a familiaridade de quem se sente dono do ambiente. "Beatriz, ouvi muito sobre você. Um verdadeiro prodígio, pelo que dizem." A menina não respondeu, observando-o com desconfiança. "Vou direto ao ponto", continuou Paulo, voltando-se para Antônio. "Sei o que vocês estão fazendo. A investigação, o algoritmo, tudo. Admiro a persistência realmente." "Aonde quer chegar, Paulo?", cortou Antônio. "Proponho um acordo. 50 milhões de reais. Metade da sua fortuna anterior, Antônio, depositados em uma conta offshore de sua escolha. Em troca, vocês interrompem a investigação e destroem todas as evidências." O silêncio que seguiu era quase palpável. Antônio sentiu uma raiva fria se espalhar por seu corpo. "Você realmente acha que pode comprar seu caminho para fora disso?" Paulo sorriu, aquele sorriso de tubarão que Antônio conhecia tão bem. "Todo mundo tem seu preço, velho amigo. Qual é o seu?" 100 milhões. "Posso chegar a 100. Não é uma questão de preço. Não seja ingênuo. É sempre uma questão de preço. Pense no futuro de Beatriz. Com esse dinheiro, você poderia garantir a melhor educação, oportunidades internacionais." "Já tenho as melhores oportunidades", interrompeu Beatriz, falando pela primeira vez. "Tenho pessoas que realmente se importam comigo." Paulo voltou-se para ela, seu sorriso agora gelado. "Impressionante. Ele a treinou bem." "Ninguém me treina", respondeu Beatriz, seus olhos faiscando com indignação. "Eu penso por mim mesma. E sei reconhecer pessoas que só se importam com dinheiro." "Acho que sua visita acabou, Paulo", disse Antônio, levantando-se. "A resposta é não." Paulo também se levantou, ajustando o paletó caro. "Vocês estão cometendo um erro. Sou um homem poderoso, com amigos em todos os lugares que importam." "E nós temos a verdade",
respondeu Beatriz. Números não mentem, pessoas sim. Paulo encarou a menina por um longo momento, algo como respeito relutante cruzando seu rosto. Você é mesmo excepcional, disse finalmente. Uma pena que esteja do lado perdedor. Quando a porta se fechou atrás dele, Antônio e Beatriz trocaram olhares. Ele está com medo, observou a menina. Sim, concordou Antônio. E pessoas com medo são perigosas. Precisamos acelerar nosso plano. Na manhã seguinte, convocaram uma reunião de emergência com Camila e Marcelo. A visita de Paulo confirmava que estavam no caminho certo, mas também indicava que o tempo estava se esgotando. Ele tentará algo mais agressivo agora, previu Camila. A oferta de dinheiro era apenas o primeiro passo. Precisamos agir antes, decidiu Antônio. Não podemos esperar até termos um caso absolutamente perfeito. Temos o suficiente para iniciar uma investigação oficial. Marcelo concordou. Tenho contatos no Ministério Público Federal que estão acima da esfera de influência de Paulo. Podemos apresentar o que temos diretamente a eles. E precisamos tornar isso público, acrescentou Camila. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será para Paulo abafar o caso. Beatriz, que ouvira tudo em silêncio, levantou-se e foi até seu quadro negro. Com giz colorido, traçou rapidamente um fluxograma. Temos 3 frentes, explicou, apontando para o diagrama. Legal através do Ministério Público, regulatória através da CVM e pública através da imprensa. Precisamos acionar as 3 simultaneamente para maximizar o impacto e minimizar a possibilidade de interferência. Os 3 adultos olharam para a menina com uma mistura de admiração e espanto. Não era apenas sua inteligência matemática que impressionava, mas sua capacidade de análise estratégica. Ela está absolutamente certa, reconheceu Marcelo. A abordagem em 3 frentes é nossa melhor chance. Durante as semanas seguintes, prepararam cuidadosamente seu ataque. Camila finalizou um relatório técnico, detalhando todas as evidências de manipulação financeira, incluindo simulações geradas pelo algoritmo de Beatriz, que demonstravam, além de qualquer dúvida razoável, a impossibilidade estatística dos resultados da Vieira Capital serem legítimos. Marcelo preparou denúncias formais para o Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, documentando meticulosamente cada violação legal e regulatória. Antônio compilou um dossiê com toda a história, desde a fundação da Coelho em Vieira até a manipulação orquestrada que levou à sua queda. E Beatriz, surpreendentemente, trabalhou em uma apresentação simplificada de seu algoritmo, traduzindo conceitos matemáticos complexos em analogias compreensíveis para não especialistas. Precisamos que as pessoas comuns entendam o que aconteceu, explicou. Não apenas matemáticos e reguladores. O dia D foi marcado para 15 de setembro. Pela manhã, Marcelo entregaria as denúncias formais ao MPF e à CVM. Ao meio-dia, Camila publicaria o relatório técnico completo em uma plataforma segura, disponibilizando-o para pesquisadores, economistas e jornalistas previamente selecionados. À tarde, Antônio e Beatriz concederiam uma entrevista exclusiva a uma respeitada jornalista investigativa do Jornal do Brasil. Na véspera, enquanto faziam os últimos preparativos, Beatriz encontrou Antônio na varanda, contemplando a noite carioca. Está nervoso? Perguntou, juntando-se a ele. Um pouco, admitiu. Não pelo que vamos fazer, mas pelas possíveis consequências. Paulo não aceitará a derrota facilmente. Beatriz ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nas luzes da cidade. Sabe o que aprendi vivendo no abrigo? Disse finalmente. Que às vezes a coisa certa é também a mais difícil. As outras crianças que dividiam sanduíches mesmo quando estavam com fome, que emprestavam brinquedos mesmo tendo tão pouco, elas entendiam isso instintivamente. Antônio sorriu mais uma vez maravilhado com a sabedoria que habitava aquela criança. Quando você me encontrou naquela noite chuvosa, continuou Beatriz, eu havia praticamente desistido de acreditar que adultos poderiam ser confiáveis. Você mudou isso. Mostrou que algumas pessoas realmente cumprem suas promessas. E você me ensinou mais do que jamais imaginei possível, respondeu Antônio, abraçando-a, sobre coragem, sobre integridade, sobre o que realmente importa. Na manhã seguinte, tudo ocorreu conforme planejado. As denúncias foram protocoladas, o relatório técnico publicado, a entrevista concedida.
A bomba explodiu em todos os meios de comunicação simultaneamente. Em poucas horas, o nome de Paulo Vieira estava em todas as manchetes, associado ao que já chamavam de o maior esquema de manipulação financeira da história do Brasil. A resposta da Vieira Capital foi rápida. Um comunicado negando todas as acusações, prometendo processos por difamação, alegando perseguição por parte de um ex-sócio ressentido. Mas a evidência era sólida demais, os dados matemáticos incontestáveis. Quando a CVM anunciou o congelamento preventivo de todos os ativos da empresa pendente investigação, o pânico se instalou entre investidores e funcionários. 3 dias após a divulgação inicial, o algoritmo de Beatriz foi disponibilizado publicamente como ferramenta de código aberto para a detecção de manipulações financeiras. Universidades e reguladores de todo o mundo começaram a adaptá-lo para seus próprios mercados, descobrindo padrões similares em outras instituições. Uma semana depois, Paulo Vieira foi preso preventivamente, acusado de fraude financeira, manipulação de mercado e formação de quadrilha. Sua prisão, transmitida ao vivo pelos noticiários, mostrava um homem abatido, sem o sorriso arrogante ou a postura confiante. Para Antônio, no entanto, a vitória não trazia a satisfação que imaginara. Havia um vazio na vingança, uma ausência de propósito que o surpreendeu. "O que fazemos agora?" perguntou Beatriz uma noite, enquanto assistiam a mais uma reportagem sobre o caso na televisão. A pergunta ecoou nos pensamentos de Antônio. O que vinha depois? Sua reputação estava sendo restaurada, parte dos recursos desviados seria recuperada, Paulo enfrentaria a justiça. O ciclo da vingança estava completo. E então, a resposta veio durante uma conversa com Helena Tavares, que visitara o apartamento para parabenizá-los pessoalmente. "O algoritmo de Beatriz é revolucionário", comentou a acadêmica. "Não apenas para a detecção de fraudes, mas como ferramenta educacional. Imaginem quantos jovens talentos poderiam se beneficiar de metodologias de ensino baseadas nessa abordagem." Algo se acendeu nos olhos de Antônio. Jovens talentos como Beatriz. Exatamente. Crianças brilhantes que, sem as oportunidades adequadas, poderiam nunca desenvolver todo o seu potencial. Na manhã seguinte, Antônio apresentou uma ideia a Beatriz: utilizar parte dos recursos recuperados para fundar um instituto educacional voltado para crianças superdotadas de comunidades carentes. O Instituto Almeida propôs, focado em matemática aplicada, ciências computacionais e pensamento crítico, com bolsas integrais, suporte psicológico e mentoria continuada. Os olhos de Beatriz brilharam. "Poderíamos encontrar outros como eu." "Muitos outros", concordou Antônio. "Mentes brilhantes que só precisam de uma chance." 3 meses depois, o Instituto Almeida abriu suas portas em um prédio histórico restaurado no centro do Rio. Com parceria da UFRJ e financiamento de investidores impressionados com o trabalho de Beatriz, o projeto rapidamente ganhou reconhecimento nacional. O processo seletivo identificou dezenas de crianças com habilidades excepcionais em comunidades de todo o estado, oferecendo-lhes oportunidades educacionais transformadoras. Beatriz, agora com 10 anos, dividia seu tempo entre seus próprios estudos avançados e sessões de mentoria com os novos alunos. Para muitas dessas crianças, ela era mais que uma colega prodígio. Era a prova viva de que circunstâncias difíceis não determinavam o futuro. Em uma tarde ensolarada de dezembro, Antônio observava Beatriz no pátio do instituto, ensinando conceitos de geometria tridimensional através de origamis para um grupo de crianças. Seu rosto concentrado enquanto dobrava o papel, a paciência ao explicar conceitos complexos, a alegria genuína quando um aluno compreendia, tudo isso refletia a pessoa extraordinária que ela era. Carmen juntou-se a ele, um sorriso orgulhoso no rosto. Ela agora trabalhava no instituto como coordenadora administrativa, finalmente utilizando seus talentos organizacionais em um ambiente que valorizava suas contribuições. "Quem diria", comentou ela, "que aquela noite chuvosa mudaria tantas vidas?" Antônio assentiu, pensativo. "Não apenas a dela e a minha. O senhor construiu algo muito maior que sua antiga empresa, sabia?"
Nós construímos, corrigiu Antônio. Todos nós. Naquela noite, após uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto, Antônio encontrou Beatriz em seu escritório, trabalhando em novas equações. Um novo algoritmo? Perguntou curioso. Algo assim, respondeu ela, sem desviar os olhos do quadro. Estou tentando quantificar variáveis de impacto social. Como medir matematicamente a diferença que fazemos na vida das pessoas. Antônio sorriu. Essa era Beatriz, sempre buscando traduzir o mundo em números e padrões, encontrando beleza matemática nos aspectos mais intangíveis da existência. Sabe, disse ela, finalmente virando-se para ele, nunca te agradeci adequadamente. Pelo quê? Por parar naquela noite, por comprar meu origami, por me ver como pessoa, não apenas como um caso de caridade ou uma curiosidade intelectual. Bia, respondeu Antônio emocionado, eu é que deveria agradecer. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. A menina sorriu, aquele sorriso luminoso que transformava seu rosto sério em pura alegria. Acho que nos salvamos mutuamente então. Juntos, saíram para a varanda do instituto, contemplando o Rio de Janeiro que se estendia à sua frente, banhado pelo laranja do pôr do sol. A cidade que testemunhara a queda de Antônio agora assistia ao seu renascimento. Não como magnata financeiro, mas como mentor, educador e, acima de tudo, pai. O império que construíram não se media em prédios ou cifras bancárias, mas em mentes inspiradas, horizontes expandidos e potenciais desbloqueados. Era um legado que nenhuma traição poderia roubar.